Bom, vamos continuar então. Passar aí para o grande Clodoaldo. Clodoaldo agora vai falar sobre treinamento dos 800 metros, meio fundo ou velocidade prolongada. Obrigado, Neilton. Ah, rapaz, depois do que o Neilton fez, aí a gente precisa de tempo, né? Para recuperar. Quem que tava cantando? A moça? Daniela Mercury. É a Daniela Mercury? Bom, enfim, vamos tentar tocar aqui. Mas é o Raul. Não, lógico. Thiago, fecha o microfone. Talvez, para quem... vocês vão ouvir muito a gente falar do Fernando aqui, talvez soe estranho para quem não o conhecia, mas é uma pessoa que foi extremamente importante para muita gente aqui. E talvez por conta disso emocione tanto a gente e traga tão boas lembranças. Parece que talvez fique um pouco repetitivo muito do que a gente vai dizer aqui, sempre lembrando um pouco do Fernando. Chamo a atenção de vocês novamente para a vaquinha virtual, que todo mundo disse, a gente tem o link dela aqui embaixo, né, para que vocês possam entrar e conhecer também um pouco do projeto do Cria Lavras. Ficou muito claro no final da apresentação do Ney que não é só atletismo, né? Que era muito mais do que atletismo. E talvez a gente busque ainda hoje essa mesma consciência. Bom, fiquei com a voz embargada aqui, vamos ver se a gente consegue tocar. Vamos falar um pouquinho dos 800 metros, né? Eu sou treinador de atletismo há um bom tempo, fui corredor de 3.000 metros com obstáculos, né? Cheguei a ser recordista sul-americano, mas gosto muito dessa prova. Então a gente vai falar um pouquinho dela, é uma prova, na minha opinião, uma das mais bonitas do atletismo, das provas de pista, junto com 100 metros, e a gente tem uma série de demandas importantes e desafios importantes quando a gente pensa nessa competição. E a gente vai ver um pouquinho disso, né? Então, os 800 é uma prova desafiadora, né? Difícil que a gente pense principalmente no sistema metabólico dela, no sistema energético. Taticamente, é uma prova que não dá margem para que a gente erre, né? Se você errar a prova, a distribuição do ritmo, seguramente você acaba pagando muito caro. A gente tem uma combinação de força, velocidade e resistência muito grande em toda a prova. As velocidades são muito altas. Pela literatura e principalmente pela nossa federação, né? Hoje a World Athletics, ela é considerada uma prova de meio fundo. Mas a gente tem aí algumas pesquisas, né, que falam sobre predominância de sistema energético, distribuição metabólica, e aí começaram a questionar um pouquinho essa classificação, né? Então, será que é realmente uma prova de meio fundo ou seria uma prova de velocidade prolongada, muito semelhante à prova dos 400 metros, né? E aí é óbvio que se a gente pensa de uma forma, a gente vai conduzir o nosso trabalho, o nosso treinamento para um lado, e que se a gente pensar de outra, a gente tem que conduzir o nosso trabalho para um outro lado. Então, qualquer uma dessa perspectiva, seja entendendo a prova como uma competição ou uma prova de velocidade prolongada, ou mesmo pensando numa prova de meio fundo e fundo,
essa perspectiva ela vai interferir de forma direta na escolha de meios e métodos de treinamento e na distribuição e orientação da carga, né? Então, muda-se completamente ou pode-se mudar completamente a abordagem dentro desse processo de acordo com aquilo que a gente entende. É óbvio também que a gente tem atletas que têm características que são diferentes e essas características também devem ser consideradas, principalmente no momento em que a gente vai elaborar o trabalho, o planejamento desses atletas. A gente tem aqui alguns trabalhos que... deixa eu pegar uma setinha aqui. A gente tem aqui alguns trabalhos mostrando... que mostram, por exemplo, 65% aeróbio, né, anaeróbio, perdão, 35% aeróbio. Né? Esse é um trabalho do Joe Vigil, um treinador americano. A gente tem aqui um outro trabalho do Spencer, onde a gente tem exatamente, praticamente a inversão do que a gente está chamando aqui de aeróbio e anaeróbio. Então, um considera 65% anaeróbio, o outro considera 34%, né? E aí o Joe Vigil 35% aeróbio e o Spencer e Gaston 66% aeróbio. Obviamente, isso é muito importante no momento em que a gente pensa desculpem, no momento em que a gente pensa em elaborar, em planejar o nosso trabalho. A gente tem outros trabalhos aqui, alguns trabalhos um pouco mais antigos, né, feito em esteira, são métodos diferentes, mas a gente percebe em todos eles que tem uma diferença significativa entre aquilo que se considera aeróbio e anaeróbio. E essas proporções, como eu já disse, elas são muito importantes. Uma das formas que a gente pode pensar, inclusive, para a distribuição da dinâmica de carga é levar em consideração o sistema energético, o sistema metabólico que está sendo utilizado em cada uma das sessões. Então, para nós, isso é muito importante. A gente tem aqui ainda um outro estudo, né, onde ele está dividido aqui entre homens e mulheres e obviamente, quando a gente vai falar do masculino e feminino, de homens e mulheres, a gente tem principalmente uma diferença de predominância, não só pelo entendimento ou pela forma de análise que é feita, mas também porque a prova ela é distribuída de forma diferente, ela é corrida de forma diferente, tem também uma duração diferente, né? A prova das mulheres tem uma duração maior, é natural que ela tenha uma contribuição aeróbia também um pouco maior. E nesse estudo do Duffield, a gente percebe que ele diz que os 800 são 40% anaeróbio, né? Isso para os homens e 60% aeróbio. Seria 30% anaeróbio e 70% aeróbio para as mulheres, né? A gente tem aqui, de acordo com o modelo em que é feita as análises, a gente tem diferenças nesses percentuais, mesmo que diferenças discretas, mas a gente tem, né? Pelo déficit acumulado de oxigênio, a gente tem 60,3 aeróbio, 39,7 anaeróbio, e quando a gente faz pelo lactato e PCR, a gente tem 63,4, 36,6. Quando a gente pega as mulheres, existe novamente aqui algumas diferenças, né? Um percentual maior aeróbio, 70, praticamente 30, quando a gente vai pelo déficit de oxigênio acumulado, e pelo lactato e PCR, 68,6 anaeróbio, 31,4. Novamente, a gente tem diferenças discretas aqui, mas esse método ele pode influenciar de forma direta, isso principalmente a depender da característica dos seus atletas. A gente, como eu já disse, a gente tem corredores de 800 que têm possibilidades maiores nas provas mais acima, por exemplo, 1.500, e a gente tem outros corredores que têm como segunda prova os 400 metros, e é uma prova que tem características diferentes e também com predominâncias muito diferentes. Obviamente, sem entrar para uma questão muito
dentro da fisiologia e da bioquímica, isso a gente tem uma questão de tipagem de fibra, que obviamente também tem uma influência grande em tudo isso que a gente está falando, né? A gente tem aqui o comportamento, né? Aqui em azul, da parte aeróbia, né? Dentro dos 800 metros, pensando aí em cada 200 metros. Então, a gente tem qual o comportamento desse metabolismo dentro da prova por cada um dos 200 metros. E aí a tendência, obviamente, a partir do momento em que a prova vai se desenrolando e o tempo vai passando, a predominância, a gente vai tendo uma participação maior do metabolismo aeróbio. A gente tem aqui em azul, onde eu estou marcando aqui os homens, né? E aqui a gente tem as mulheres, uma participação aeróbia maior, né? A gente tem aqui entre os homens o anaeróbio a partir do momento da saída da prova, né? Dos primeiros 200 metros já praticamente 65-66% anaeróbio, próximo dos 400 metros uma parte de 40% anaeróbio, né? Caindo um pouquinho mais nos 600, e essa queda ela prevalece até a chegada dos 800 metros. O feminino também com um comportamento muito parecido, né? Nos primeiros 200 metros, a gente tem aqui uma participação de quase 60%, e esse percentual também vai diminuindo à medida em que a prova vai se desenrolando. Nos 400 metros, um pouco menos de 30%, nos 600, por volta de 20%, e chegando aqui a quase 15% nos 800 metros. Então, a gente percebe que isso é muito diferente, isso tem sido muito diferente. A gente tem aqui um outro trabalho também falando um pouquinho disso, que apresenta resultados muito parecidos com aquele, né? Resultados também pegando aí a primeira volta e a segunda volta, né? A primeira parte, a segunda parte, e o cálculo um pouco diferente, né? Mas a gente percebe que as variações elas são muito parecidas. Para nós isso é muito importante, a gente entender essa predominância. A gente percebe que é uma prova muito difícil de se trabalhar. Esse é um gráfico do curso da IAAF, de formação de treinadores. Agora não é mais IAAF, né? World Athletics. E a World Athletics, esse é um gráfico das aulas de formação de treinador. Não dá para a gente cravar que esses percentuais são adequados, que as coisas acontecem dessa forma, né? Eu vou pensar aqui, segundo a Federação Internacional de Atletismo, que os 800 metros, aí na casa de na casa de 1,45 mais ou menos, que ele seja 48% aeróbio, que ele seja algo em torno de 34% lático e com 18% alático. Mas fato é que a gente tem predominância de uma via sobre a outra, mas a gente tem as três vias participando simultaneamente, as três vias como fonte de energia, de forma simultânea dentro de cada dentro de cada momento da prova. Isso é interessante, né? Porque a gente durante muito tempo viu, e isso aconteceu durante muito tempo nos cursos de formação de treinadores, essa questão da participação dos sistemas energéticos, que eles eram até um determinado tempo é um determinado sistema, a partir de um determinado tempo é um outro sistema, e assim por diante. Na realidade, a gente começa a descobrir, começou a perceber que, na realidade, eles não são utilizados de forma sequencial, mas eles são utilizados cada um, no momento em que é dado o tiro de partida. A gente tem os três sistemas participando, cada um com uma contribuição maior ou menor, mas todos eles são utilizados. Isso é importante, porque isso também dá luz para que a gente precisa, para que os treinadores entendam que a gente precisa treinar os três sistemas. É importante que a gente tenha esses três sistemas envolvidos dentro do nosso planejamento, dentro do trabalho, dentro dos meios e métodos que a gente utiliza também
no nosso dia a dia. Então, todos os sistemas funcionam e participam com predominância diferente desde a largada. A gente não tem uma forma sequencial de utilização desses sistemas de energia. Eles são interdependentes em função do tempo e da intensidade. Se a gente for pegar um atleta que está correndo 1,45, seguramente essa participação é diferente daquele atleta que está correndo 2 minutos, exatamente por conta desse tempo, do tempo de prova. Isso também pode variar de acordo com a tática que a gente escolhe, né? Nem sempre a corrida de 800 é uma corrida para 100% do tempo, nem sempre você sai para fazer o seu melhor resultado. Muitas vezes a gente tem, perdão, muitas vezes a gente escolhe uma tática em relação aos nossos adversários, em relação à competição, e aí você corre para ficar entre os 3 primeiros, você corre simplesmente para se qualificar, você conhece os seus adversários e isso, de certa forma, vai interferir na tática que você vai escolher, e essa tática, obviamente, ela leva em consideração, ou melhor, ela leva em consideração não, mas ela utiliza predominâncias diferentes, né? É interessante a gente perceber, e aí a gente tem, por exemplo, a Olimpíada do Rio de Janeiro, a gente viu na prova dos 1.500, falando um pouquinho só dessa questão tática, a prova dos 1.500 masculino, atletas com, naquele ano, um dos atletas dos quenianos tinha 3:27 e a prova foi ganha com 3 minutos e 50, e depois, no Paralímpico, a gente teve o rapaz ganhando os 1.500 com 3:48, e a gente, poxa, o Paralímpico foi melhor do que o Olímpico, uma série de discussões, e na realidade foi uma prova tática, onde os atletas correram 250 metros, 200 metros, correram muito rápido só ao final e praticamente trotaram a outra parte da prova. O que é interessante da gente analisar, pegando esse exemplo, é que você tinha ali atletas que eram muito mais rápidos do que outros, e esses atletas deixaram, né, todos eles determinaram ou escolheram uma mesma tática, ninguém quis correr absolutamente nada, e aqueles atletas que eram mais rápidos, isso já ficou claro que alguns atletas sobressairiam sobre alguns outros, né, em detrimento de outros, por conta dessa velocidade final, porque isso fica muito claro durante o circuito, durante todas as competições. Mas, enfim, esse é uma outra escolha e que deve ser feita pelo próprio treinador junto com os atletas. Essa predominância, né, e essa utilização também, seja do ATP-CP, né, do sistema de lactato oxidativo, né, aeróbio, anaeróbio, isso também, obviamente, vai sofrer um pouco de influência da reserva de velocidade, da reserva específica. Então, se eu for pegar um atleta que tem 46 num 400 metros e ele vai passar 52 nos primeiros 400 metros, essa reserva de velocidade é muito boa. Então, seguramente ele está passando com uma sobra muito grande, né? Essa resistência específica também, né? A resistência que diz respeito exatamente à prova. A gente... Entre os treinadores, a gente faz uma continha simples entre aquilo que se tira, o resultado do 800 para o resultado do 400, e você tem essa resistência específica. Então, isso também é uma coisa simples de se entender, e a gente tem uma série de testes também, de avaliações que nos permitem identificar tanto essa reserva de velocidade como essa reserva específica. E a partir disso, obviamente, você vai criar a orientação do treinamento para melhorar uma ou outra, ou as duas, se for o caso. Né? O status de treinamento também é determinante, né, para que a gente possa estabelecer e distinguir a contribuição energética de cada sistema. Pegar garotos muito jovens, muito provavelmente a gente vai ter uma contribuição aeróbia muito maior, principalmente por questões limitantes, né, por limitações enzimáticas, bioquímicas, fisiológicas, e isso vai fazer com que ele tenha uma contribuição aeróbia muito maior. A tendência em que ele está completamente maturado, isso vai se modificando um pouco mais. Mas é óbvio que se a gente pensar aí nos atletas de 800 metros, um atleta de 16, 17 anos, e a gente pensar num de 22, 23, existem diferenças muito significativas, principalmente por essas questões, por limitações bioquímicas e enzimáticas. Ainda falando de sistema energético,
Essa prova, a prova dos 800, exige maximização e desenvolvimento total dos sistemas aeróbio e anaeróbio em seu treinamento, né? Praticamente, vários dos autores que falaram dessa contribuição energética, eles dizem que os 800 utilizam quase o máximo das reservas anaeróbias, né? Mas também apresentam uma contribuição aeróbia significativa para a sustentação do ritmo. Então, na realidade, o desenvolvimento da velocidade aeróbia máxima, a velocidade aeróbia máxima alta, seria uma garantia de que você tivesse uma sustentação anaeróbia maior, de que você usasse, principalmente no início da prova, que a gente tivesse uma contribuição aeróbia maior e, portanto, essa contribuição anaeróbia, essa reserva anaeróbia seria maior para o final de prova e seriam esses os atletas mais propensos a fazer bons resultados e a ganhar as provas. E isso parece que aconteceu na melhor corrida da história dos 800 metros. A gente vai ver um pouquinho, já, um pouquinho disso. A gente tem a Bilar, eu particularmente gosto muito dos artigos da Bilar. Os trabalhos, ela tem trabalhos com corredores de alto nível, né? E aí são corredores que correram a prova abaixo de 1,47, por exemplo. Né? Ela tem trabalhos muito legais e com uma aplicabilidade muito boa, porque as avaliações da Bilar, obviamente, muitas delas, ou quase todas, em laboratório, mas ela tem muitas avaliações de pista, né? Que para nós, quando a gente não tem essa possibilidade de estar no laboratório, isso acaba nos ajudando bastante. Né? Então, a gente conseguir fazer uma correlação com a avaliação da pista, com a avaliação do laboratório, para nós é muito importante. Nem sempre a gente consegue estar no laboratório, mas a gente precisa de indicadores para nortear o nosso trabalho. Isso é muito importante. E aí a gente começa observando um pouquinho, né, as performances de grandes atletas, grandes performances dentro dos 800 metros. A gente nota que o perfil energético ele requer sempre uma estratégia de split positivo, né? Então, se vocês pegarem as melhores provas do mundo ou os melhores resultados do mundo, estatisticamente, o início da prova ele é sempre mais rápido do que o final da prova, né? Então, quando a gente pega principalmente performances abaixo de 1,44, né? 1,42, 1,43, 1,41, as provas de recorde mundial, fica demonstrado claramente essa desaceleração no final da prova. Isso parece um pouco óbvio, né? Principalmente pela intensidade, pela velocidade inicial, mas isso tem uma relação forte com aquela reserva anaeróbia que a gente acabou de falar. Então, essa reserva seria extremamente importante, principalmente para esse final de prova. E aí passa a fazer sentido que a gente tenha uma velocidade aeróbia muito grande quando, e aí esse é o meu caso, eu utilizo essa velocidade aeróbia máxima para determinar a intensidade de trabalho, intensidade de treino. Né? E aí também a gente, olhando para esses resultados, né, dá para perceber que existe normalmente uma diferença aproximada de 2 segundos da primeira volta para a segunda volta. E um decréscimo de 2% na velocidade de corrida a cada 200 metros. Confesso que essa é bem interessante, estava procurando alguns artigos para colocar aqui, e aí eu li esse artigo falando desses 2% na velocidade de corrida a cada 200 metros, e que é bem legal, bem interessante. E aí, usando o modelo matemático para quantificar a desaceleração que acontece em cada um desses 200 metros, né, dividindo a prova de 800 em 4 trechos, esse Prendergast argumentou que o ritmo ideal para cada segmento de 200 metros seria, em relação, né, obviamente, ao ritmo médio da prova, 104,5% nos primeiros 200 metros, 99,25% no segundo 200 metros, 98,5% no terceiro 200 metros, 97,7% nos últimos 200 metros, isso quando comparado ao ritmo médio da prova. Né? E aí a gente, quando pega os corredores mais rápidos, a gente percebe essa tendência. Né? O Joaquim teve uma diferença de 4% da primeira volta para a segunda volta, quando ele correu 1,41,77. O Sebastian Coe, que foi o recordista mundial, também uma diferença de 4%, né? Correu 49,7 e 52,0 também. Existem aí
na época em que o Sebastian Coe bateu esse recorde, houve problemas com relação ao cronômetro. Muita gente à época disse que o Joaquim era o recordista porque houve um problema com o cronômetro quando o Sebastian Coe fez, e eles arredondaram, fizeram uma marca estimada, e por isso 73, e o Joaquim foi eletrônico com 41,77. Depois deles a gente teve o Wilson Kipketer, que fez também, ele bateu o recorde do Sebastian Coe e teve aí uma diferença de 5%, né? De 1,41,11, ele correu 49,3 a primeira volta, 51,8 a segunda volta. E por fim, a gente tem o David Rudisha, né? Que bateu 3 vezes o recorde mundial. Ele tem uma diferença aproximada de 5%, quase 4,9. Ele correu um 40,91, correu 49,28 e correu 51,63 na segunda volta. Então isso mostra um modelo de como a prova é corrida, principalmente nos seus melhores resultados, e esse modelo, obviamente, ele serve para que a gente utilize isso, principalmente pensando em atletas de alto rendimento, pensando em resultados significativos, pensando em participações e medalhas, ou pelo menos em final em campeonatos do mundo, Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos. Essa, na realidade, é o que aconteceu na Olimpíada de 2012. Essa foi a prova mais rápida da história dos 800 metros. A gente teve, nessa prova especificamente, o 8º colocado. Ele teria sido campeão nas últimas 3 edições de Jogos Olímpicos, né? Pelo resultado que ele correu. E aí a gente tem aqui os resultados, o que aconteceu. O primeiro 200 metros para 23,18, né, pensando aqui no Rudisha. Nesse mesmo dia, o Nigel Amos bateu o recorde mundial na época sub-20, né? Mas, enfim, o David Rudisha fez 23,18 no primeiro 200, 26,1 no segundo, né? E aí passou o primeiro 400 para 49,28. O terceiro 200 ele correu em 25,02. E aí passou 1 minuto, 14 segundos, 30 centésimos no 600, no quarto 200, 26,61 e o resultado final, 1,40,91. Ele tem aí uma queda aproximada de 10%, né, do primeiro 200 para o último 200. E, novamente, esses números eles são importantes porque isso também norteia para nós a forma que a gente vai trabalhar, a forma que a gente, obviamente, pensando em atletas de alto nível, não falando em atletas em construção ou atletas em formação, mas pensando, obviamente, em atletas de alto nível. Tá? A gente percebe por aquele gráfico, todos os atletas fizeram os primeiros 200 mais rápido que o ritmo médio da prova, né? Isso aqui, esse é o primeiro 200, aqui a gente tem o ritmo médio da prova de cada um deles. O primeiro 200 de todos eles foi mais rápido, né? Todos tiveram uma segunda volta significativamente mais lenta que a primeira. Quando a gente pega o próprio David Rudisha, ele tem uma diferença significativa de 49 para 51, é o slide anterior, né, que a gente mostrou aqui, 49,28 para 51,63. Aqueles que apresentaram a menor desaceleração quando comparado os tempos da média de cada 200 com o tempo dos primeiros 200, que foram os melhores tempos, foram os medalhistas. Então, na realidade, a gente percebe que essa menor queda em relação ao melhor 200, ela pode definir os vencedores da prova. E aí, baseado no perfil de alinhamento energético e na perda de velocidade dos 800, a gente pode considerar a prova dos 800 metros uma prova de meio fundo ou uma prova de velocidade prolongada. Aquele estudo do Spencer e do Gaston, que a gente tem a distribuição do que é anaeróbio, do que é aeróbio, e a gente percebe como funciona cada um desses sistemas, mas a gente percebe que não há consenso em relação a isso. Eu busquei um artigo que eu li há bastante tempo atrás para tentar trazer para vocês, mas eu não encontrei. Esse era um artigo da própria IAAF, era New Studies in Athletics, onde tinha uma entrevista com, se eu não me engano, 6 ou 8 treinadores dos melhores corredores de 800 à época. É um artigo antigo,
e que cada um deles dizia uma coisa diferente em relação ao predomínio dos sistemas energéticos, e cada um orientava o treino de forma diferente pensando nisso. E todos eles com resultados significativamente importantes. O que dá para a gente pensar que talvez, se a gente tivesse uma maior clareza em relação a isso, talvez os resultados tivessem sido ainda melhores, principalmente naquela época. E aí, pensando nessa questão de aeróbio, de anaeróbio, a gente tem que arrumar alguma forma de pensar o nosso trabalho. E aqui eu não quero dar aula a ninguém, na realidade eu quero falar um pouquinho da forma como eu faço, né? E aí o que eu penso, tudo que eu penso dentro do meu trabalho está dividido entre capacidade e potência, né? O meu treino ele caminha pensando em capacidade e potência. Então a capacidade com uma quantidade total de energia disponível no depósito, né? É o que a gente tem aqui nesse reservatório, essa seria a nossa capacidade, e a potência, a quantidade de energia utilizada em unidade de tempo. Então, se eu abro essa torneira aqui e está saindo 1 litro por minuto e eu tenho 10 litros aqui, né, eu tenho uma capacidade que me permite, nessa potência, que ela vai durar 10 minutos. A partir do momento em que eu melhoro essa potência e que começa a sair daqui, ao invés de sair 1 litro por minuto, começa a sair 1,5 litro, isso aqui vai durar menos. Então, num dado momento, essa duração menor, ela não é capaz de sustentar a potência pelo tempo que eu preciso. Então, eu preciso voltar, primeiro, a aumentar essa capacidade, e aí eu levo o meu trabalho dessa forma. Primeiro, capacidade, e a gente interfere no treino pela potência. Num dado momento, essa potência deixou de ser significativa em relação a essa capacidade, eu volto para aumentar essa capacidade, para dar sustentação para essa potência, para dar uma sustentação maior, um tempo maior para essa potência. E assim, pensando tanto em desempenho aeróbio, como pensando em desempenho anaeróbio. Tá? E aí, quando a gente vai pensar nesse treinamento, começar a botar um pouco disso em prática, a gente tem que pensar de que forma a gente organiza tudo isso, né? Eu posso ser cartesiano, analítico, decompor os meus problemas em partes menores e submeter isso a uma lógica. Essa é uma possibilidade? Talvez seja uma possibilidade. Você, reducionista, né? Os fenômenos do treinamento podem ser compreendidos através da sua redução em partes menores. Eu consigo analisar cada sistema, decompor cada sistema e avaliar isso de forma isolada? Impossível. Eles funcionam ao mesmo tempo, né? Eu não consigo trabalhar um sistema sem que o outro tenha uma participação. Por menor que ela seja, é importante que a gente entenda isso. E aí eu vou ser sistêmico, entender as coisas sistematicamente. Para mim, isso é o que faz o maior sentido, a gente tentar entender, né? E essa é a forma como eu trabalho, entender as coisas sistematicamente, né? Eu tenho que colocar tudo isso dentro de um contexto e estabelecer a natureza dessas relações. Como é que eu posso melhorar a minha velocidade, por exemplo, né? Não vou falar só de sistema metabólico, mas eu posso melhorar a minha velocidade melhorando a aceleração, melhorando frequência e amplitude de passadas. Eu posso melhorar isso trabalhando força. Eu posso trabalhar força explosiva ou força ativa, reativa, enfim, não vou entrar em conceitos também, cada um usa o seu, mas a gente tem N formas de melhorar a força, e ela seria um dos componentes de melhora, por exemplo, para essa velocidade. Mas tudo bem, eu vou melhorar a força. Qual é o método? Qual é o meio que eu vou utilizar? Eu tenho muitos, né? Se eu for trabalhar LPO, é força. Se eu for trabalhar com saltos, é força. Se eu usar pliometria, é força. Se eu usar arrasto, é força. E por aí vai. A gente tem uma quantidade muito grande aí, tanto de meios quanto métodos para desenvolver cada uma dessas coisas, mas pensar de forma sistêmica e não pensar de forma isolada. Eu acho que isso talvez seja muito mais fácil da gente entender o todo. E aí, pensando nisso, tem algumas coisas que eu não posso esquecer dentro de todo esse trabalho, né? Primeiro, essa questão da individualidade. E não só, não estou falando só
pensando nos princípios de treinamento, mas essa individualidade, quem é esse cara, quem é esse corredor, quem é esse atleta, quais são as características mais importantes dele, qual é a personalidade desse cara, e aí novamente vem algumas coisas à minha cabeça e muito interessante do próprio Fernando, e vou rapidamente contar uma historinha que ele dizia o seguinte, que a gente estava sempre em busca do cão domesticado. E, na realidade, na maioria das vezes, os melhores atletas era aquele lobo selvagem. E a gente queria o cão domesticado. E esse cara, muito provavelmente, seria o que a gente teria muito mais trabalho para que ele fizesse bons resultados. E eu confesso a vocês que hoje, essa questão de personalidade, essa força mental, ela para mim, ela é tão importante quanto características físicas. Não vou citar nome, nada, mas a gente está tentando desenvolver um trabalho de médio prazo, de longo prazo, para tentar entender esses atletas que a gente tem, essas dificuldades, quanto tempo a gente consegue modificar essas características de personalidade e se a gente consegue melhorar essas características, né? Isso, infelizmente, a gente percebe que tem um peso muito grande no momento da competição, não no momento do treinamento, mas principalmente no momento da competição. Então, a gente tem um sistema muito complexo, onde a gente tem que pensar esse atleta de forma individual, quais são as suas principais características, a gente tem que levar em consideração a especificidade dessas características também, né, para a gente poder montar essa interdependência, principalmente do desenvolvimento das capacidades físicas e estabelecer as cargas de treinamento. Então, isso para nós é fundamental, para mim, é uma forma de organização que eu tenho dentro do meu trabalho. Né? Pensar o atleta, as características dele, atletas que são muito mais rápidos do que outros. E aqui eu acho que a gente, pensando basicamente no atletismo brasileiro, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E um dos artigos que eu li a respeito dessa questão de ser uma prova de velocidade prolongada, os 800 metros, ou ser uma prova de meio fundo e fundo, o autor ele diz que nos Estados Unidos está se perdendo muito corredor de 800 porque esses caras permanecem nos 400 metros. Isso acontece muito no Brasil, corredores que correm 46 nos 400 metros, 47 nos 400 metros, e que, na realidade, esses caras têm bom potencial, teriam bom potencial para fazer um bom 800, mas permanecem na prova de baixo. Né? E isso é um fator, de certa forma, limitante. Considerar essa especificidade é muito importante. Quanto mais cedo, principalmente pensando na prova dos 800, melhor, porque o treino é diferente, o treino é mais duro, né? E aí a gente, principalmente por características de personalidade, a dificuldade que a gente tem de subir um corredor de 400 para uma prova de 800 é muito grande. E, na realidade, a gente poderia ter estímulos desde de idades mais precoces, pensando nos 800, e isso acaba não acontecendo. E a gente limita a possibilidade desses atletas. E aí, quando eu digo em estímulos, eu não estou dizendo em treinamento específico, mas em estímulos mesmo que isolados, mesmo que eventuais, para que ele tivesse a possibilidade de identificar se realmente esse atleta teria um potencial maior para a prova dos 800 metros. E aí eu penso nisso como um sistema complexo, né? E aí, como a gente já falou, o treinador precisa ser conhecedor da prova, dos aspectos táticos, técnicos, o conhecimento dos seus adversários, o clima, a altitude. E aí o Neilton falou bem, né, quando ele mostrou daquela questão. A gente estava no Mundial de Doha e depois a gente teve aqui em São Paulo um seminário do próprio COB e o pessoal falando disso. Então, para o treinador, é extremamente importante que eu conheça tudo isso para poder montar o meu planejamento. É importante, por exemplo, que eu saiba quais são os efeitos da termorregulação quando eu vou para um lugar onde à meia-noite estava 44, 45 graus e eu tenho que correr uma maratona, por exemplo. Né? Quando você
treina numa pista às 7, 8 horas da noite e você está lá com 44, 45 graus, 90% de umidade, e quando você entra para o estádio, dentro do estádio você tem 18 graus, um estádio completamente climatizado. Então é importante que você conheça, é importante que o treinador conheça principalmente a prova, esses aspectos táticos, técnicos, os seus adversários, o clima que você vai encontrar. A prova é em altitude, não, ela é a nível do mar. A gente tem uma série de informações importantes aqui para considerar, porque essas informações e esse conhecimento do treinador, ele vai interferir de forma direta em outras questões que são fundamentais para o sucesso do trabalho, pensando na avaliação, no planejamento, na periodização, carga e controle, né, do treinamento. Então, que carga eu estou aplicando, como é que eu controlo isso, que tipo de controle eu faço, quais são os sistemas energéticos e metabólicos que são predominantes de acordo com as características do meu atleta. Poxa, eu tenho semifinal num dia, aliás, eu tenho eliminatória num dia, semifinal no dia seguinte e final daqui 2 dias. Isso é uma forma de eu modelar o meu trabalho, de eu modelar o meu treino, né? Isso é uma forma de estipular métodos e meios, é uma forma de me nortear a utilização de métodos e meios, pensando também no sistema competitivo. Por isso, conhecer o conhecimento, a quantidade de informação que a gente traz para dentro do nosso trabalho, ela é super importante e ela pode ser o diferencial aí entre sucesso, eu não vou dizer fracasso porque é muito grande, mas às vezes entre o sucesso e um resultado razoável. Dentre essas avaliações, eu estou falando agora, eu só vou falar de avaliações que eu faço, tá? Eu não vou falar das demais. Eu acho extremamente importante que a gente tenha uma avaliação de composição corporal. Normalmente eu faço dobras e bio, né? Ela é importante principalmente quando você pensa em velocidade aeróbia máxima e você pensa em consumo de oxigênio e essa questão, a quantidade de gordura, ela é importante. Esse percentual de gordura ele é importante porque ele pode interferir diretamente nessa velocidade aeróbia máxima ou no seu VO2 máximo. A gente tem aí indicadores que mostram esse percentual de gordura dos melhores atletas do mundo e a gente tem indicadores, é extremamente importante para nortear o nosso trabalho. Eu faço avaliações de capacidade e potência aeróbia e anaeróbia, utilizo os saltos, o squat jump, o contramovimento, 50 a 100 metros de saltos alternados, então pegando o número de saltos e a velocidade que esse cara está levando para fazer ou 50 ou 100 metros, 60 segundos de salto também, que é o contramovimento, né? Faço testes de velocidade, 50, 150 e 300, e eu botei um ponto de interrogação propositadamente. É óbvio que se a gente pegar na essência 150 metros, 300 metros não seria velocidade, né? Mas são indicadores importantes para mim. E aí, quando eu pego o 150 e o 300, eu falei ali atrás que eu utilizo sempre capacidade e potência. Quando eu faço 50 metros, eu tenho o tempo máximo dos 50. Eu em alguns momentos, uso fotocélulas aqui, em outros não, mas eu pego trecho por trecho. Então, dentro dos 50 metros, eu pego os primeiros 20 metros, que é a aceleração, e o tempo total. Dentro dos 150, eu pego 50 por 50, porque me interessa que ele faça tão rápido os primeiros 50 quanto os 50 isolado, porque eu quero medir exatamente potência e capacidade, até quanto dura essa potência, aonde ele cai, qual é o percentual de queda que ele tem em cada 50 metros quando ele está fazendo 150. E o 300 eu faço a mesma coisa. Se o primeiro 50 não der muito parecido com os 50 metros, eu interrompo o teste. Poxa, mas aí o teste vai dar um resultado que necessariamente não seria o melhor resultado dos 300 metros. Não tem nenhum problema, não estou preocupado com o resultado final, mas eu estou preocupado em medir aquilo que vai me dar indicadores para que eu possa planejar e depois estabelecer o que é potência, o que é capacidade, quanto a gente vai trabalhar disso.
Faço também avaliação indireta, né, do VO2 máximo, ou pensando aí, o VO2 para mim não é significativo, não levo em consideração o VO2, mas levo em consideração a velocidade aeróbia máxima, e aí eu posso estipular isso por um teste de 2.000, um teste de 6 minutos, pelo 3.000, por 3.200, por 4.000, isso de forma indireta, numa pista de atletismo, obviamente. Confesso a vocês que também controlo volta por volta, e o teste que eu uso é o 2.000, eu controlo volta por volta exatamente para tentar entender o que acontece dentro desses 2.000. E normalmente, se eu tiver um ritmo muito rápido no começo e uma queda acentuada nas últimas 2 voltas, eu refaço o teste dias depois. E aí, quando a gente tem a possibilidade de fazer uma avaliação direta, eu faço no laboratório. Aí a gente tem a velocidade de limiar ventilatório, velocidade do ponto de compensação respiratória, troca de coeficiente respiratório, que também é interessante, aí a velocidade de VO2 máximo, limiar de lactato, lactato mínimo, né? Normalmente, a única medida que eu faço de lactato, a gente achou a velocidade aeróbia máxima por um teste de VO2 máximo, no dia seguinte a gente faz o tempo limite e faz uma cinética de remoção de lactato. Isso para mim é interessante, porque principalmente quando eu vou pegar questões de capacidade e potência, quando eu volto lá nos 300 metros, e aí eu quero trabalhar potência ou capacidade, a hora que eu tenho esse pico de lactato, ele é interessante para mim, dependendo daquilo que eu quero trabalhar. Vou pensar, muita gente não gosta desse termo, né? Mas eu vou pensar em tolerância à acidose, né? Eu quero que ele corra completamente recuperado, que tempo esse cara tirou esse lactato do músculo, isso foi para o sangue, que tempo ele está inteiro para fazer um outro estímulo, máximo ou submáximo. Não, me interessa que ele faça exatamente no momento onde ele tem esse pico de acidose. Então, para mim, essa cinética ela é importante. E aí, flexibilidade, só pensando em sentar e alcançar. E aí, eles normalmente passam com o físio, que aí fazem outros testes, e a gente acaba conversando. O que a gente tem percebido, e aí eu estou falando novamente do meu trabalho, essa é uma parte que a gente tem tido alguns problemas e que, na maioria das vezes, os treinadores acabam não pensando na flexibilidade. A gente tem hoje uma dificuldade muito grande, ficou aquela história de alongar é bom, alongar é ruim, e para mim flexibilidade é diferente de alongamento. Alongamento é um dos componentes da flexibilidade, mas ela é extremamente importante porque ela me dá a possibilidade de ter maior amplitude de movimento, consequentemente gasto energético menor, maior aproveitamento, principalmente de angulação de passadas, né, do ataque da passada, ângulo do joelho, apoio do pé, enfim. Isso para mim é extremamente importante porque torna muito mais eficiente a corrida e com gasto energético menor. O teste que eu utilizo aqui, a gente tem só uma figura mostrando aqui como a gente faz o teste. Uma das formas da gente fazer o teste de VO2 máximo, né? Mas o teste que eu faço normalmente é esse teste de 2.000, e são testes, esse eu coloquei um resultado redondo aqui, né? Só para mostrar. A velocidade média desses 2.000 metros seria a velocidade aeróbia máxima. Esse é um teste da Veronique Bilar, né? Então eu vou dividir os 2.000 pelo tempo que eu achei, os 2.000 pelo tempo que eu obtive, e vou encontrar isso em metros por segundo, fazendo por 3,6. Eu tenho aí quanto dá isso em quilômetros por hora. Se eu quiser fazer o VO2, ela utiliza lá um valor estándar de 3,5 mililitros por quilo por minuto, que é um MET, né, vezes a velocidade média, e aí você teria um VO2. Obviamente, eu particularmente desprezo esse valor é um valor alto. Normalmente, quando a gente está no laboratório, a gente nunca achou valores como esse, principalmente por conta dos protocolos. A gente utiliza um protocolo onde os estágios são pequenos, são 25 segundos, e aí a esteira aumenta 0,3 a cada 25 segundos, e a gente acha resultados aí na casa de 60, a gente nunca teve resultados acima de 70, talvez por conta de que a gente tenha
eu imagino que uma contribuição anaeróbia maior nesse teste do que com estágios maiores. A gente tem aqui também o teste de 6 minutos, o princípio é o mesmo, nos 6 minutos eu vou pegar a distância que eu corri em 6 minutos, só que está arredondado, não é um teste real, né? Está arredondado, dividindo por 360, que são 6 minutos, 60 segundos cada minuto, e aí a gente tem também a velocidade aeróbia máxima, dividindo os 2.100 pelos 6 minutos, aqui está em segundos, né? A gente vai ter 5,83 metros por segundo, 21 km por hora. Essas velocidades, para mim, elas são muito importantes. Eu utilizo essas velocidades para determinar a intensidade de treino. E elas são importantes porque eu consigo identificar também quanto da velocidade aeróbia máxima eu tenho que correr a prova. Então, a prova vai ser corrida a 28 km por hora. Então, eu estou trabalhando a 128% da velocidade aeróbia máxima. Isso me permite estabelecer essas velocidades de treinamento. Obviamente, em função dessas avaliações, eu utilizo algumas zonas de treinamento que são próprias de como eu faço. Então, não tenho uma preocupação exacerbada com o que a literatura diz, mas eu uso o regenerativo, pensando em 50% a 65% da velocidade aeróbia máxima, com duração de 30 a 60 minutos, quando os atletas aqui praticamente trotam, e é interessante, a gente fez alguns testes na esteira, e o gasto energético deles é muito maior quando eles estão nessa velocidade do que quando estão em velocidades superiores. Quando a gente pega o coeficiente de troca respiratória que eu falei para vocês, que para mim é importante, ele mostra para nós o que está acontecendo, o tipo de substrato energético que a gente está utilizando em cada momento, seria isso aqui, o tipo de substrato energético que ele está usando em cada velocidade. Por incrível que pareça, quanto menor a velocidade, mais glicogênio esse cara está gastando, principalmente nos testes de esteira, esses testes foram feitos na esteira, tá? E aí mostra que à medida que ele vai aumentando a velocidade, ele vai ficando mais econômico, e aí, obviamente, ao decorrer do teste, até por uma questão de aumento de velocidade e intensidade, volta a prevalecer o glicogênio muscular. Mas isso é interessante para que a gente tome um pouco de cuidado com o que a gente vai fazer também. Porque às vezes você acha que está sendo que colocar uma carga leve, ele está recuperando e por fim ele está gastando mais energia do que trabalhando um pouquinho mais rápido, tá? Bom, para a capacidade aeróbia, e aí pensando num domínio de leve a moderado de 65% a 80% da velocidade aeróbia máxima, estímulos de 25 a 45 minutos, potência aeróbia seria de moderado a intenso, já de 80% a 100% da velocidade aeróbia máxima, de 10 a 25 minutos. Isso aqui, obviamente, pode ser fracionado, tá? Isso aqui a gente sabe que nenhum deles vai fazer 25 minutos a 100% da velocidade aeróbia máxima. A literatura nos diz aí que algo em torno de 6 minutos. O próprio teste da Bilar dá isso como 6 minutos, como 6 minutos ou 2.000 metros aí a possibilidade de ser a velocidade, o período em que você sustentaria essa velocidade aeróbia máxima. Alguns outros autores falam aí em 7 minutos, mas o que acontece é que isso melhora muito rápido. Então, a gente começa com esses valores, isso melhora muito rápido e a gente consegue em 2, 3 semanas melhorar bastante e chegar próximo de 10 minutos em um único estímulo, sim. Obviamente que a gente precisa avaliar novamente depois para fazer esses ajustes de carga. Mas pensando em capacidade anaeróbia lática, já num domínio intenso severo, de 100% a 120%, com estímulos de 4 a 8 minutos, e que aí também são fracionados, potência anaeróbia lática, severo a pesado, acima de 120, e aí com estímulos até 3 minutos. A potência lática ou trabalho de velocidade, que para mim ele sempre é pesado, e pensando aí em estímulos de até 45 segundos, não mais do que isso. E isso aqui também fracionado, pensando em frações. Então, eu posso fazer aqui, por exemplo, 10 tiros de 50 metros, eu posso estar pensando em fazer 5 tiros de 80, enfim. Pensando na organização do meu treino, que mais se assemelha daquilo que eu faço é a estruturação do ATR, pensando aí numa denominação do Navarro, acumulação, transformação, realização,
acumulação se refere a um período de elevação do potencial técnico e motor. Quando a gente fala transformação, é usar aquilo que a gente desenvolveu, né, nessa primeira fase e transformar isso numa preparação específica, e a realização, na realidade, já seria aí exercícios competitivos, pensando exatamente na competição, com métodos específicos de competição, onde a gente vai botar em prática tudo isso. Na essência, a essência do meu trabalho não é o ATR, particularmente eu acredito em planejamento, não acredito fundamentalmente na periodização. Eu acho que ela norteia um pouco daquilo que a gente vai fazer, mas ela tem uma relação muito direta com o planejamento, e isso, para mim, escrever aqui ATR ou dizer que vai ser período de preparação básica, específico e competitivo, muda muito pouco, né? Mas confesso a vocês que penso e trabalho com efeito residual, né? Quando eu penso no meu trabalho, eu busco esses ganhos de efeito residual. A minha dissertação de mestrado acabou sendo sobre destreinamento por uma série de problemas, e eu avaliei os meus atletas ao final de uma temporada, e 4 semanas depois, sem nenhuma atividade, os resultados foram interessantes, e que se assemelham um pouco com o que a gente encontra aqui nesse quadro do Issurin, pensando em efeito residual. Isso, para mim, é importante, e eu gosto de pensar o meu trabalho dessa forma. E aí, entrando aí para uma das coisas que eu acho talvez as mais importantes, que é o treinamento, né? Pensando em métodos e meios. O método pressupõe a forma, as maneiras organizada e sistemática que a gente vai gerar aí. É óbvio que isso de forma intencional, né? De modo eficiente, científico, e a gente busca que esses métodos conduzam a adaptações positivas, gerando resultados e desempenhos que são de acordo com aquele que a gente planejou e de acordo com aquele que a gente deseja. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de método e meio, porque muitas vezes a gente entende o método, mas o meio que a gente utiliza necessariamente não condiz com o método que a gente está querendo desenvolver. Então, os meios, eles são as atividades, os conteúdos, né? Aquilo que a gente coloca de atividade que é para ser feito naquele dia, naquela sessão de treino, por exemplo, né? Esses métodos e meios, eles têm uma relação direta, como eu falei. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com métodos e meios, porque necessariamente em determinados momentos o meio deixa de ser adequado ao método, e aí eu perco o objetivo da minha sessão de treino. Isso é fundamental que a gente entenda isso. Se os meios não forem adequados aos métodos, o objetivo seguramente não será obtido, né? E aí a gente determina lá objetivos específicos para cada uma da sessão, objetivos para cada microciclo, e quando a gente erra nessa questão dos meios, a probabilidade que a gente não atinja os nossos objetivos, de que a carga tem uma orientação diferente, ela é muito grande. Isso vai interferir de forma direta no desempenho no futuro. E aí, quando a gente pensa nos métodos, basicamente, e aí para todas as corridas, não só para os 800, mas a gente tem o contínuo, que é baseado em exercícios tipicamente aeróbicos, capacidade e potência, pode ser de média e longa duração, né? Eu particularmente utilizo o percentual do VO2 máximo, melhora da captação, transporte e utilização de O2 também, tá? Panda, estou me atrasando aqui, mas já chego lá. Também temos aí o intervalado, né? Pensando no treinamento intervalado, poderia ter colocado o HIIT aqui, mas eu não coloquei o HIIT de propósito, porque, para mim, a essência é a mesma, né? Então, o intervalado foi originado lá em 1939 pelo Gershler. Em 52, o Heindel deu ao interval treino a sua forma praticamente atual. Deu-se aí uma roupagem diferente, chama-se de HIIT. Para mim é a mesma coisa, a gente faz praticamente a mesma coisa. Eu usei isso de propósito, porque essa era uma discussão que a gente fazia com o Fernando, e a gente acabava dando muita risada, inclusive falando disso. Inclusive, até os artigos científicos agora você tem que usar HIIT, né? Os caras devolvem por conta do treinamento do interval training. Uma série de estímulos, quando a gente pensa no intervalado, pode ser uma série de estímulos máximos, submáximos ou supramáximos,
né, intercalados por intervalos incompletos que proporcionem uma recuperação parcial. Segundo a Bilar, eles podem ser classificados de acordo com a duração em aeróbios e anaeróbios. E aí é bem interessante porque ela faz aqui uma diferenciação e pelo intermitente e me agrada muito, é um trabalho que eu acabo utilizando bastante também. E a gente tem algumas variações dentro de cada um dos métodos. O ritmo constante, de acordo com o percentual estipulado, pensando aí no método contínuo ainda, né? Tem, obviamente, uma relação direta aí com capacidade ou potência, de acordo com o que eu tenho de objetivo para o dia, né? E aí, obviamente, aqui, se a capacidade ou potência, o volume pode aumentar ou diminuir, o ritmo vai ser mais rápido ou mais lento. Eu posso pensar num método contínuo com ritmo crescente, onde eu tenho um aumento progressivo da intensidade. Tem um exemplo aqui, 10 quilômetros, 4 quilômetros a 4,10 por quilômetro, 2 quilômetros a 3,45 por quilômetro, 2 quilômetros a 3,35, 2 quilômetros a 3,30. Isso, às vezes, isso é treino real. Muitas vezes aqui eu posso terminar até mais rápido do que isso, eu posso ter variações maiores aqui. Eu posso pensar no contínuo variado, né? Eu gosto muito desse trabalho aqui também, uma variação de ritmo de acordo com o objetivo, os mesmos 10 quilômetros, pensando em 4 quilômetros mais leve, que é exatamente para que ele possa aquecer também, 1 quilômetro a 90% da velocidade de VO2 máximo, 1 quilômetro a 95, 1 quilômetro a 70, e aí eu volto 1 quilômetro a 90, 1 quilômetro a 95. A gente tem uma variação dentro desses 10 quilômetros de velocidade, então de intensidade também, né? Eu poderia até dizer que isso é mais parecido com fartlek também, eu gosto muito de utilizar isso dependendo do período, né? Então, o fartlek também conhecido aí como jogos de corrida, então são corridas em terrenos e ritmos variados, com mudanças de intensidade, elas podem, na minha opinião, devem ser determinadas pelo treinador, talvez só no início do trabalho que não, mas eu gosto de fazer o fartlek controlado, porque você determina exatamente o que ele vai fazer, né? É um trabalho excelente para a melhoria da resistência e da velocidade, de acordo ou dependendo de como você controla isso, do que você determina aqui, de acordo com a intensidade que você pode determinar e também com o trecho, né? Vou fazer, por exemplo, gosto de fazer fartleks meia hora, 30, 60, 90 segundos, onde ele trota, ele diminui o ritmo pelo mesmo tempo que ele faz o rápido. Ou posso fazer 15, 30, 45 segundos, também da mesma forma. A gente consegue trabalhar aqui numa zona mista, né? Aeróbio, anaeróbio, dependendo do tempo e dependendo do estímulo. Você pode deixar ele predominantemente aeróbio ou predominantemente anaeróbio, depende daquilo que você também está preparando. E é uma ótima forma de você preparar e adaptar os atletas para os treinos intervalados de pista. Dentro do intervalado, eu tenho o constante, né, que são distância, intensidades e pausa constantes. Isso são treinos reais, tá? 5 tiros de 300 com pausa de 1 minuto e meio para 42 segundos. Então, eu tenho a distância do tiro, que são 300 metros, né? A pausa é a mesma pausa de 1 minuto e meio e o mesmo tempo, 42 segundos. Eu posso fazer isso de forma crescente, né? Onde eu tenho um aumento progressivo da intensidade, do volume ou uma diminuição das pausas. Então, os mesmos 5, são treinos reais esse, novamente, tá? 5 tiros de 300, eu posso utilizar 1 minuto de pausa, né? E o primeiro para 46, 45, 44, 43, 42. Né? Diminuindo o tempo, então a pausa é a mesma e ele vai ficando mais intenso pelo tempo que está diminuindo. Eu posso fazer uma outra série diferente, 5 séries de 200, 300, 400 metros, a pausa de 1 minuto e eu vou ter aqui a mesma intensidade, né? 30 segundos para os 200, 45 para os 300, 60 para os 400. Na realidade, eu estou aumentando a intensidade porque eu estou aumentando a distância dos tiros aqui, né? Mas os ritmos eles são idênticos. Eu posso também pensar aqui em 5 tiros de 300 para 45 segundos,
com a pausa entre o primeiro tiro de 90 segundos, do segundo para o terceiro 75, do terceiro para o quarto 60, do quarto para o quinto 45 segundos. Então, são formas que eu tenho de interferir, aumentando intensidade, mexendo com volume e também, de certa forma, mexendo com a densidade. Eu posso pensar num decrescente crescente, diminui-se volume ou intensidade. Eu tenho aqui 5 tiros de 400 com pausa de 1 minuto e meio. Na realidade, era 5 de 300 aqui. Tá errado, pessoal. 42, 44, 46, 44, 42. Então, eu começo mais rápido, diminuo um pouquinho, diminuo um pouco mais e volto a aumentar a intensidade dos tiros. Posso fazer de uma outra forma, eu gosto muito desse treino aqui, 600, 400, 200, 400, 600, com pausas de 200 metros de trote, e vou fazer os tiros aqui na mesma intensidade. Então, 90 segundos, 1 minuto e meio, 600, 1 minuto, 400, 30 segundos, os 200, e aqui esse 45 está fora, tá? Me perdoem. Mas essa é uma forma também de mexer com volume e intensidade, crescendo, crescente ou decrescente, de acordo com o que você está pensando para o seu trabalho diário. E aí a gente tem também o método de repetição, e aí é uma série de estímulos, máximos, submáximos ou supramáximos, mas a diferença aqui é que os intervalos eles são completos. Eu estou buscando aqui uma recuperação completa. Esses aqui também são treinos reais, por exemplo, 3 tiros de 400 com pausa de 12 minutos para 48,50. Para quem é do atletismo sabe que isso é bem rápido. A gente está trabalhando aqui praticamente 96%, 98% do melhor tiro de 400 de um determinado atleta. 3 séries de 3 tiros de 150, a pausa entre os tiros de 5 minutos, a pausa entre as séries de 12 a 15, trabalhando 16, 17. É um treino para a gente que a gente utiliza para resistência de velocidade, é um treino duro, é um treino difícil. Então, esses seriam aí, pensando em métodos de repetição, mas pensando que esses caras têm que ter uma recuperação completa, que o atleta precisa se recuperar de forma completa. E, obviamente, se eu vou fazer dessa forma, pensando em repetições, ou se eu vou fazer da outra, depende daquilo que eu estou buscando, depende do tipo de adaptação metabólica que eu estou buscando. O sistema é o mesmo, mas que tipo de adaptação metabólica eu estou buscando, e tem diferenças entre questões metabólicas e neuromusculares de um trabalho para o outro, de um tiro para o outro. Eu tenho método de competição. Normalmente isso é utilizado no período pré-competitivo. Para quem gosta, aí tem um livro do Verdugo, que é de 2007, 2017, que é muito legal. Depois, qualquer coisa, eu deixo o nome para vocês. Em treinamento da resistência, e ele utiliza essas nomenclaturas aqui. Então, o método de competição ele é utilizado basicamente no período pré-competitivo, quando a gente está muito próximo das competições. Eu normalmente utilizo isso muito próximo do período de iniciar um taper, e também no taper. Desenvolve a resistência específica para a competição, a sessão é planejada de acordo com as exigências da prova, e aí a gente busca aí ritmo competitivo, e ele fala de algumas séries modeladas. Quando a gente fala de ritmo competitivo, normalmente você tem de 500 a 700 metros, que seria o trecho principal da sessão de treino, combinados com tiros de 150 a 300. A porção principal é essa aqui, deve ser maior do que 400 metros. Portanto, por isso, de 500 a 700 metros. A somatória dos tempos desses tiros rápidos, só do tempo dos tiros, ela deve ser melhor do que o ritmo de competição. Deve simular as mesmas condições metabólicas e neuromusculares da competição, principalmente pensando aí em fadiga e cansaço. Inclusive, é mental, é uma forma do seu atleta brigar contra essa fadiga mental pelo cansaço que ele acumula dentro do próprio trabalho, dentro da própria sessão de treino. A parte mais longa, que seria entre esses 500 e 700 metros, ela deve ser no mesmo ritmo da competição.
Já a parte inicial, de acordo com o ritmo desejado para a prova, e a parte final simulando a chegada. Aqui a gente tem treinos reais, né? Acho que o Lázaro está na sala aí, ele me viu fazer isso algumas vezes. A gente faz um 200 metros para 25 segundos, pausa de 1 minuto, um 600 para 1,17, pausa de 1 minuto, um 200 para 25 segundos. Na realidade, a gente pode fazer isso de uma outra forma também utilizo de uma outra forma, onde eu faço um 300 metros aqui e depois um 600. E é muito importante, esse primeiro tiro, na realidade, ele já gera uma acidose considerável para que ele já faça esses 600 de forma mais cansada, né? Ele já entra aqui com uma acidose elevada por conta do ritmo que ele fez aqui no primeiro 200. E se torna muito mais difícil fechar em 25 segundos, principalmente por conta dos 600 e também da pausa de 1 minuto que a gente tem dos 600 para o último 200. Um outro exemplo, 300 para 38, pausa de 1 minuto, 500 para 1 minuto e 2, pausa de 1 minuto, 200 para 24. Esse treino é um pouco mais difícil, né? Esse exemplo 2 é um pouco mais difícil do que o exemplo 1, né? Principalmente por essa parte maior e a tendência é que a gente tenha uma acidose ainda maior, uma dificuldade maior para fazer esse 62. Esse 62 é mais rápido do que o ritmo, um pouquinho mais rápido do que o ritmo dos 600 aqui, e correr 24 depois é aquela... muitas vezes vocês já devem ter ouvido falar que o cara está parecendo um robô, né? E aí é exatamente essa sensação que eles têm, querem correr e acabam não correndo, não conseguindo correr tão rápido, mas a gente está simulando aqui exatamente aquilo que acontece na competição, né? Os 800, principalmente quando a gente pega aqueles últimos 200, por aquela estatística que a gente viu lá no começo, ela tem uma demanda muito forte aqui no final e conseguir terminar a prova de forma rápida é extremamente importante. Quando menos ele cai nesse último 200, maior a possibilidade que a gente tem de sucesso. Então, isso também é treinável. Essa é uma forma da gente treinar isso. Uma série que ele chama de modelada, que eu gosto muito, que são tiros de 200 a 400 metros, né? Esses tiros são feitos com pausas curtas. A gente tem de 800 a 1.000 de volume por série. Trabalha-se com intensidades maiores que o ritmo da competição. Simula também condições metabólicas e neuromusculares da competição. E essas séries, elas podem chegar até 3 vezes a distância da prova, né? Então, a gente pegar a somatória do treino todo a 2.400 metros, né? São pausas longas para a recuperação quase completa entre as séries. Então, a gente tem 3 exemplos aqui, 3 séries onde eu vou fazer 400, 200, 200. A pausa entre os tiros aqui de 200 metros, a pausa entre as séries de 800 metros, trotando, né? E aí vou fazer um 400 para 50, 200 para 25, 200 para 25. Esse é um treino duro, essa pausa de 200 metros, normalmente eu particularmente gosto de controlar, não deixo à vontade, e aí a gente começa... Quando eu começo esses treinos, normalmente eu faço 2 a 3 vezes, mas a gente começa com 1 minuto e meio, vou diminuindo para 1 minuto e 15 até tentar chegar a 1 minuto, né? O segundo exemplo, a gente faria 400, 2 séries, mas aí 400, 400, 200, pausa também de 1 minuto. Esse treino é mais difícil do que o de cima, né? Principalmente por conta dos 2 400 aqui. A pausa entre as séries seria de 1.000 metros trotando, né? Para 51, 51, 24. Um terceiro exemplo seria 400, 200, 400 na primeira série, 200, 400, 200 na segunda. Esse também é um treino difícil por conta da primeira série e por conta da pausa, que é um pouco menor aqui. Então, a pausa entre os tiros aqui é de 1 minuto e aqui também de 1 minuto, mas dessa série para essa, 600 metros trotando. E aí o tempo dos 200 para 24, né? Seria aqui e esses 2, e o tempo dos 400, 51. São treinos extremamente duros, são treinos que a gente tem, também corre riscos muito grandes, principalmente pensando em questões de lesão muscular. Não são treinos com atletas jovens, são treinos pensando
em atletas que foram preparados para esse tipo de treino, foram criadas as condições para que eles fizessem esse trabalho, e a gente está pensando aqui, falando de trabalho de alto nível, de treinamento de alto nível, né, de atletas de alto rendimento. Esses exemplos que eu citei, eles foram feitos por um atleta que foi a 3 Jogos Olímpicos, por exemplo. Tá? A gente tem uma outra forma de fazer essa série modelada, onde as repetições chegam de 1.000 a 1.200 por série. O final ele é sempre mais rápido, simulando aí final de prova. O maior objetivo dele é melhorar aquela parte final, melhorar a chegada desse atleta, né? Simula condições metabólicas no final da prova, máximo de 2 a 3 séries por sessão, né? E pausas longas para recuperação entre as séries. Então, aqui tem 3 exemplos, eu estou fechando aqui. São 3 tiros de 1.000, com pausa de 15 minutos entre cada um deles. O tempo total, 2:22 no 1.000, mas eu faço 600 metros para 1 minuto e meio e o último 400 para 52. É bem difícil de fazer esse trabalho, né? Então, terminado um tiro de 1.000, eu tenho uma mudança de ritmo grande aqui, eu tenho 15 minutos de trote. Esse é tempo suficiente para que esses atletas se recuperem. No outro exemplo, os mesmos 3 tiros de 1.000, com pausa de 15 minutos de trote, para 2:24, mas aí eu faria um 800 para 2 minutos, que é o mesmo ritmo do 600 que eu falei aqui em cima, mais os últimos 200 para 24, que é bem mais rápido do que o ritmo dos 400 que estava aqui em cima. Tá? Um terceiro exemplo, que são tiros de 800, esse trabalho me agrada muito, já com pausas um pouco menores, também é um trabalho que eu gosto de utilizar muito. Tiros de 800, por exemplo, para 1:58, mas aí fazendo 300 metros para 39, 200 metros para 40 segundos, aqui não dá para soltar, você simplesmente para de fazer força nesses 200 metros, e aí finaliza com outro 300 para 39 segundos. São treinos, esses últimos 3 slides são treinos pensando em período competitivo, são treinos pensando em atletas de alto rendimento, são atletas que foram a campeonatos mundiais, a Jogos Olímpicos. Não é um trabalho que eu utilizo, por exemplo, com os atletas mais jovens. Eu tenho um atleta que é do Cria Lavras, que está comigo há um ano e meio, mais ou menos. É um atleta que hoje é segundo colocado, apesar de ser sub-20, vai fazer 19 anos ainda. Ele já é segundo do ranking nacional adulto, mas a gente não tem treinos parecidos com esse ainda, exatamente por conta de que o período que a gente está fazendo é de construção. Eu gosto muito de fazer uma coisa que eu chamo de treinar para treinar, né? Então, hoje esse menino treina para aguentar a pancada daqui 2, 3 anos. É um menino que tem chance de ir para os Jogos Olímpicos o ano que vem, não me surpreenderia se ele fizer índice para os Jogos Olímpicos, porque é um menino que teve uma base muito boa e que tem sido uma grata surpresa aí, exemplo do bom trabalho que é feito no Cria Lavras. Assim, eu finalizo a minha apresentação, falei um pouquinho da forma como eu trabalho rapidamente, estourei a hora aí, Panda, peço desculpas. Deixo novamente aqui para vocês, né, o link aqui para que vocês possam acessar aí a nossa vaquinha virtual. Pensando aí, vamos ajudar o Cria Lavras e tocar o legado do Fernando em frente. É uma pessoa que fez muita diferença e ainda faz muita diferença na vida de muita gente. Talvez vocês tenham percebido isso tanto pelas falas que passaram por aqui, mas pela emoção do final da palestra do Neilton. É uma pessoa que merece o nosso respeito, tem um respeito muito grande da comunidade, não porque pensava de forma utópica, não, mas aquilo que a gente pensava como utopia, ele transformou em realidade em muitos lugares, né? Essa foto é emblemática. Se for para sonhar, sonhe grande. Não é só atletismo. Isso aqui fui eu que escrevi aqui embaixo, isso é do próprio Fernando mesmo, ele sempre falava isso. Não é só atletismo e nunca foi, nunca será. É muito mais do que tudo isso. Quando o Neilton falou dessas questões
questões da pandemia, das questões de buscar conhecimento, e a gente percebe o quão próximo a gente é, a sinergia que a gente tem em tudo aquilo que a gente está fazendo, em tudo aquilo que a gente está buscando, e a gente descobre que a nossa amizade ela é muito maior do que ser adversário dentro das pistas, que a gente está buscando os mesmos objetivos, que a gente tem os mesmos propósitos, que para mim são diferentes, de objetivos, e que se ajudando, sonhando, fica muito mais fácil da gente alcançar, da gente cumprir esses propósitos, esses objetivos. Obrigadão, Panda. Obrigado, pessoal. Clodoaldo, parabéns aí. Excelente palestra mesmo. Muito boa, muito conteúdo. Bateu um recorde hoje, hein? Muita informação. Ó, professor Guerra aqui, professor de atletismo da Unifesp, elogiando. Foi muito boa mesmo. Obrigado, Clodoaldo. Parabéns. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Reforçando o que o Clodoaldo falou, né? Relembrando aí a importância da vaquinha para ajudar o projeto Cria Lavras. Eu queria aproveitar aqui e fazer as propagandas rapidinho, até anotei aqui. Em primeiro lugar, um beijo para minha esposa. Hoje é nosso aniversário de casamento. Eu estou aqui do lado de casa, eu vim para o CAP, porque a internet aqui é melhor. Um beijo para você, Andressa. Daqui a pouco eu estou em casa. Se eu atrasar um pouco é porque o Clodoaldo estourou o tempo, tá? A culpa é dele. Então, um beijo para ela. Queria agradecer também os apoiadores do simpósio, né? Reforçar aqui que todos os palestrantes estão fazendo de forma gratuita, compartilhando conhecimento sem nenhum ônus para a gente. E queria agradecer também a FEPS Unimes, que nos apoiou no primeiro, cedendo o auditório, a Federação Paulista de Atletismo, que ajudou na divulgação, toda a parte do folder foi eles que fizeram, e a ADAB, que é parceira de sempre e sempre nos apoiou aí também. Se alguém não conhece a ADAB, vale a pena dar uma procurada nas redes sociais. O que mais? Se vocês não conhecem o Facebook do CAP, convidar vocês para entrarem no Facebook do CAP e dar um joinha lá, que assim vocês acompanham o nosso trabalho, acompanham a gente. Uma outra coisa, muita gente não conseguiu entrar na sala, porque a sala tem um limite, e a gente está compartilhando pelo Facebook. Amanhã vai ser a mesma coisa, a gente vai continuar compartilhando.